Olá, pessoal! Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos se achegando, vamos entrando aqui nessa live. Olha quem já tá aqui na minha mão. Ai, eu tô muito empolgada. Oiê! Tudo bem? Sejam bem-vindas! Hoje a gente vai aprender essa bolsa linda, maravilhosa aqui. Tô muito empolgada para ensinar para vocês. Gente, eu esqueci de ligar a luz, peraí. Deixa eu acender aqui. Opa! Aí! Me digam, tá? Ficou melhor ou não? Conseguem me ouvir bem? Eu acho que enquanto eu não começar o vídeo, é melhor deixar desligado, porque fica refletindo no meu óculos. Agora sim, ó. Vamos lá chegando. Daqui a pouco eu abro ali também. Bom, vamos lá. A live de hoje é para ensinar essa belezura aqui, que se chama Shoulder Bag Sabrina. Eu que desenvolvi esse projeto e dei o nome dela de Sabrina para homenagear a minha amiga Sabrina Campos. Sassá, love you, você mora no meu coração. E eu vou mostrar para vocês como os detalhes primeiro e depois a gente começa com a aula, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho a... Oi, amiga! Tudo bom, Gé? Já tô aqui apresentando já, ó. Vamos lá. Eu fiz essa daqui na cor preta, certo? Com esse detalhe em xadrez nas laterais. Ela tem um bolso frontal. E aqui eu coloquei um forro colorido. Olha. E o bolso dela vai até aqui em cima, ó. Então, a gente consegue aproveitar muito mais o espaço que a bolsa oferece. Porque o bolso dela não é daqui pra baixo. Ela é todinha. Pois é, né, Gé? A sua cor, ó só. E essa daqui tá disponível, hein? E ela tem o bolso maior. Aqui, ó. Que eu também fiz com um forro colorido. E ela tem um bolso interno, ó. Que eu fiz na tela vôlei, porque assim a gente consegue enxergar o que tá aqui dentro. Porque eu quase me atrasei tentando encontrar um batom numa outra bolsa e eu não vi o que tava dentro da bolsa. Então, essa daqui, a proposta dela já é essa. Ela tem o acabamento todo em viés. Deixa eu virá-la aqui do avesso. É uma peça muito, muito, muito gostosa de fazer. De verdade. Olha isso, gente. Ai, meu Deus. Eu sou suspeita em falar, né? Mas olha essa coisa mais linda, gente, por dentro. Esse preto, ó, aqui ele já tem uns detalhes pretos, tá vendo, ó? Cada listra colorida é dividida por uma listra preta. Então, assim, ela ficou muito maravilhosa. Aí, aqui no caso, é a parte de trás da bolsa.
E aqui a parte da frente que tem o bolso frontal do lado de fora. O acabamento dela, ó, que eu falei, é todo em viés. Eu fiz um viés de tecido. Vamos voltar lá pro direito. Porque eu quero mostrar pra vocês alguns detalhes. E ela é até fácil de desvirar, olha só. Pronto. Ela tem alça removível, tá? Eu, particularmente, só gosto de trabalhar com alça removível. Por quê? Porque no dia que eu quiser botar uma alça colorida aqui nessa bolsa, eu coloco. E eu saio por aí desfilando, e aí ela vai ficar combinandinho aqui com o centro, com o interior dela. Então, a alça, eu sempre faço a alça com 1,50 m, porque, por exemplo, eu tenho 1,70 m. E se eu faço a alça muito curta, não dá, não rola, sabe? Então, eu faço com 1,50 m, ó, ela fica um tamanho bom na minha cintura. Ela tem o cursor aqui na frente, deixa eu fechar o bolso, e aqui. Bom, apresentada a bolsa que a gente vai aprender hoje, vamos para a aula agora, então, finalmente? Aí no final, se vocês quiserem ver a bolsa de pertinho, na verdade eu vou mostrar, né? Porque como assim você vai fazer a bolsa e não vai mostrar pra gente o resultado final? A peça que eu vou fazer hoje, a shoulder bag que eu vou fazer hoje, é idêntica a essa. Porque essa daqui eu gravei a aula ontem, só que infelizmente eu não consegui subir aqui no Insta porque precisa ser um vídeo curto, né? Mas vamos lá, então. Eu vou só ajeitar aqui a câmera, o celular, para vocês me verem bem. Acredito que aqui fica bom. Se não ficar, vocês me avisem, tá bom? Vou acender a luz para ficar melhor. Prontinho. Bem iluminado, né? Tá dando pra ver bem, gente? Me falem aí, tá? Eu vou passar pra vocês aqui o plano de corte, mas eu já fiz a arte linda, ficou tão fofinha. Eu fiz a arte e assim que eu terminar a live com vocês, aí eu já posto também. Se eu conseguir colocar como capa do vídeo, eu coloco, só que ficou em 2 partes. Aí eu posso separar, enfim, isso depois eu vejo, tá bom? Eu vou passar as medidas todas aqui no vídeo também. Deixa eu só abrir aqui a cortina, peraí. Pronto. Facilidade, né, com a cadeira de rodinha. Bom, a gente vai começar então com as medidas. Eu vou passar primeiro a parte da frente. A gente vai precisar de 1 vez no tecido externo, 3 vezes no tecido de forro e 1 vez na manta R1, a medida de 20 centímetros de largura por 25 centímetros de altura. Para o bolso frontal, que é esse bolso aqui, ó, que ele é totalmente completo, a gente vai precisar de 1 vez no tecido externo, 1 vez no forro e 1 vez na manta, a medida de 20 centímetros de largura por 18 centímetros de altura. Aqui eu já coloquei a minha etiqueta porque fica mais fácil de colocar no início e para adiantar um pouquinho o vídeo. E a parte de cima do nosso bolso, nós vamos precisar da medida de 20 centímetros de largura por 8 centímetros de altura, 1 vez no tecido principal, 1 vez no forro e 1 vez na manta R1. Aqui eu tô usando manta R1, mas vocês podem usar o estruturador que tiver acostumado. Para a parte do zíper externo,
A gente vai precisar, para o canal do zíper, 2 vezes no tecido externo, 2 vezes na manta R1, 2 vezes no forro. Oi, Pro, sua linda! Tudo bom, Estelinda? Oi, Pan! Olha, a Ana também chegou. Deixa eu ver quem mais chegou, gente. Pra eu não ficar aqui dando oi. Tudo bom, meninas? Voltando, porque eu me perdi, fiquei empolgada. 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro, pra fazer o canal do zíper a medida de 6 centímetros de largura e 36 centímetros de comprimento. Para a parte do fole, que é a parte de baixo do zíper, uma vez no tecido principal, uma vez no forro e uma vez na manta, na medida de 11 centímetros de largura por 50 centímetros de comprimento. Aqui vocês vão notar que eu já quiltei. Não dá pra ver direito aqui, mas olha só. E esse quilt, eu babo nele porque, assim, fui eu que desenvolvi essa técnica. Ela tá toda se achando hoje porque desenvolveu um monte de coisas, né? Mas por que eu digo que fui eu que desenvolvi? No patchwork, quando eu fiz o curso de patchwork em 2017, a gente aprende como é importante quiltar a peça, né? Quiltar é fazer essas costuras, porque você fixa o tecido na manta. E ele não fica com aquele negocinho meio bobo, assim, soltando, né? Então, assim, além de ficar estiloso e de segurar o tecido na manta, também agrega super valor. E eu não conseguia me identificar com nenhum tipo de quilt que eu aprendi naquela época e até hoje, de verdade, eu não me identifico com vários que tem por aí. Inclusive alguns que se dizem livre e que não rola, né? Eu tenho um problema com simetria muito sério. Eu amo a simetria, então vocês podem ver que todas as riscas, as costuras são retas. Então todas as peças externas estão assim, ó. Quem quiser aprender esse tipo, como que quilta dessa forma, a gente faz outro dia, certo? Porque hoje eu já fiz. Você vai precisar de uma etiqueta também. 2 zíperes, um na medida de 24 centímetros, 25 centímetros e um na medida de 40 centímetros. Esse é do bolso frontal e esse daqui é do bolso maior. Para fazer o bolso interno, um pedaço de tela vôlei. Eu cortei um pouquinho maior, então eu cortei ele no tamanho de 22 por 22, porque eu gosto de uma sobrinha pra costurar com segurança. Vamos precisar de viés. Vai pra cima do viés e mostra quem manda. Na verdade, está linda. Então, esse daqui é o viés de tecido que eu vou usar. Alça chique, que eu cortei no tamanho de 1,50 m. Essa daqui, ela tem 3 centímetros. Eu confundo porque às vezes a gente compra por milímetros. Então, no caso, por milímetros, seriam 30 milímetros. E 3 centímetros, isso. 2 cursores. Um pro bolso maior, um pro bolso menor. 2 mosquetões no tamanho da sua alça. Um regulador de alça, também no tamanho da sua alça. 2 meias argolas. E aqui eu vou anexar ela com um pedaço da alça chique. Aqui ela tem 5 centímetros. Eu gosto desse tamanho porque ela dá um resultado muito bonito na peça. Ela fica mais próxima, ó. Vou mostrar desse lado que não tem um cursor. Ela fica mais próxima aqui dessa costura, então fica muito bonito. E a meia argola fica presa, tá vendo? Ela não tem muito espaço pra ficar correndo. Já passei a lista de materiais, então vamos começar a costurar.
Eu vou começar pelo bolso da frente. Vou começar colocando o zíper nele. Vou trocar aqui o meu calcador. Regulo a agulha da minha máquina. No caso, a minha aqui tá recuada totalmente para a esquerda. Centralizo o meu zíper. Venho com o forro maior. Direito do forro com o direito do tecido principal. E a cremalheira do zíper para baixo, tá? Os dentinhos do zíper. Vamos falar mais fácil. E agora eu passo uma costura. Tirar esses excessos de linha, porque ele sempre engancha aqui na máquina e fica ruim. Eu vou segurar esse forro aqui com clipe, porque a gente vai rebater depois. Primeiro vamos aproveitar, né, que o calcador de zíper já tá aqui, pra não ficar aquele troca-troca toda hora. Oi, suas lindas! Oi, Maria! Oi, Lu! Tudo bom? Ai, Thalia, essa combinação tá maravilhosa, você não tem noção. Vamos continuar aqui, anexar a parte de cima do bolso. Direito do tecido externo com direito. E direito do forro com direito do forro. Aqui eu vou colocar clipe porque a parte mais estreita pode correr. Nem tive a ideia de colocar uma música aqui pra gente, pra não ficar tão silêncio. Bom, coloquei, fixei aqui. E agora, deixa eu só puxar a linha pra não escapar. Passo uma costura. Pronto. Vou colocar o clipe aqui também, pra segurar, pra deixar reservada. Porque eu já vou aproveitar que estou com o calcador de zíper e já vou colocar o zíper do bolso maior. Assim eu não preciso trocar de calcador novamente. Então eu vou pegar o zíper maior de 40 centímetros
aquelas duas partes de 6 por 36 e o forro. Vamos pegar o direito do zíper, que são os dentinhos, com o direito do tecido, o forro, colocar aqui. Vou aproveitar aqui para dar uma dica para vocês. Esse clipezinho aqui, que é o de plástico mais comum que a gente usa, né, bastante, ele tem essa barriga aqui gordinha, tá vendo, ó? Então, o que que a gente faz? Eu gosto de usá-lo para baixo, porque facilita na hora de tirar ele da máquina que estiver costurando. Eu consigo fazer assim, e aí eu tiro ele com facilidade. E a parte reta eu uso pra cima. Feito isso, eu vou desvirar e segurar com o clipe novamente. Pronto. Agora vamos para outro lado. De novo, direito com direito. Aqui eu posso até colocar o clipe assim, ó. Porque aí eu já centralizo os dois lados. E não preciso abrir o meu zíper depois, porque ele já vai estar centralizado. E o forro também. Se você estiver usando um forro que tem lado, tem que certificar que é direito com direito. No caso do tecido liso, que é essa cor sólida assim, dificilmente tem um que aparenta ter lado direito e avesso. Acredito que talvez os mais claros tenham essa diferença. E vamos passar a costura aqui. Os dois zíperes fixados. Então, eu já posso trocar o meu calcador, voltar pro calcador de costura reta, porque agora eu vou rebater essa costura. Eu volto a minha agulha pro centro. Prender aqui o forro certinho.
Oi, mana. Oi! Ah, que linda, as duas. Tava sem áudio, agora voltou. Será que foi a internet? Bom, então agora a gente vai rebater a costura. Deixa eu já fazer nesse que tá aqui. Eu vou aumentar o meu ponto um pouquinho. Já aproveitar e passar uma costura de segurança aqui para prender o forro. Pula o zíper, tá? Não costura por cima do zíper. Eu particularmente não gosto. Eu não acho que fica bonito. Pronto. Aí agora essa outra costura do outro lado. E a costura. Às vezes a gente mais faz costura de segurança do que a costura para segurar a peça. Mas vai por mim. Quanto mais costura de segurança você faz, menos dor de cabeça você tem. Experiência própria. Quantas vezes a peça pronta, aí eu desvirando a peça, tive que voltar e costurar alguma coisa porque escorregou, ficou torto. Pronto. Então esse daqui já tá pronto, a gente vai reservar aqui, porque ele só vai voltar quando for a vez do fole. Vamos passar a costura de segurança aqui e na volta toda pra segurar o forro. Pula o zíper. E agora a parte de cima.
potinho. Tirar essas rebarbinhas aqui. Pronto. Agora, a gente vai fixar o forro desse bolso aqui, frontal, e o forro da bolsa. Para isso, nós vamos precisar de daquelas 3 partes do forro que a gente cortou. Então, eu vou colocar um direito com direito e o outro avesso com avesso. O direito vai ser virado para cima. Porque assim, quando eu abrir esse bolso frontal, esse forro vai estar aqui. E quando eu abrir a minha bolsa, esse forro vai estar virado para cá. Então, aqui eu vou colocar alfinete, porque vai segurar melhor. E vou passar uma costura em toda a volta. Antes de costurar, eu vou colocar o meu zíper já. Meu cursor. Eu abro o zíper e coloco pela parte arredondada. E aí, eu coloco assim, ó. Acerto, vejo se tá reto. Na hora que ele der um cliquezinho... Opa, escapou. Ficou torto. Deixa eu ver se não... Ah, tá. Um lado tá maior que o outro, só cortar aqui um pouquinho. Pronto, agora dá certo. Eu só consigo colocar zíper assim, não consigo colocar dos outros jeitos. E é interessante porque cada pessoa tem um jeito de colocar o cursor, né? Tem gente que coloca cortando. A minha professora de costura criativa, a Estela, ela sempre corta os dentinhos de um lado. Tem outras artesãs, ó, foi. Eu lembro que a minha professora de patchwork lá, a dona Elza Aidar, ela falava, nossa, como eu tenho dificuldade pra colocar. E ela falava pra gente, quando for nas lojas comprar zíper, pedir pros vendedores que eles colocavam os cursores no zíper. E aí eu falei pra ela, nossa, mas eu não tenho dificuldade. Eu mostrei pra ela como que eu coloquei, ela ficou impressionada. Porque ela tinha muita dificuldade, realmente. Tem alguns equipamentos que você, tipo, anexa. Tem gente que coloca com garfo. Enfim, tem 1001 maneira de você colocar o cursor. O jeito que eu achei fácil e prático pra mim é esse. Ó. Coloquei, lembrando, direito com direito e avesso com avesso, tá? Aí, agora a gente vai costurar em toda a volta. É uma costura de segurança, então é na bordinha. Opa. Aqui você já pode passar por cima do zíper, porque a gente vai cortar, então é bom passar por cima. Pro cursor não sair. Entrei em contradição agora, mas vocês me entenderam, né? O porquê que eu não passei na primeira vez, por que eu passei agora. Corta.
o excesso de linha, tira os alfinetes, já guarda aí pra não correr o risco de se machucar. Vamos cortar esse excesso de zíper. Se houver algum excesso de forro, de linha, a gente já corta também. O meu aqui sobrou bem pouquinho. Eu jogo tudo para debaixo da máquina e depois limpo. Vou pegar o isqueiro aqui e vou selar esse zíper. É muito importante selar, porque assim ele não corre risco de desfiar. Mesmo costurado, corre esse risco de desfiar. Não é alto, mas é melhor prevenir do que remediar. Então, agora eu vou pegar a parte de trás da bolsa, que é aquela parte maior de 20 por 25, essa daqui, ó. Vou pegar o meu forro e vou colocar avesso com avesso. Porque como o nosso acabamento é em viés, então aqui ele já vai ficar o direito virado pra fora. Vou anexar com alfinete aqui também. Mas só a parte de cima, porque eu já vou aproveitar o embalo e costurar o bolso. Ó, vou pegar aquele pedaço da tela vôlei. Vou colocar sobrando, tá vendo? Que ele sobra um pouquinho, ó. É assim mesmo, porque aí a gente tem uma margem de segurança. Tanto dos lados quanto pra baixo. Coloco aqui o alfinete, posso colocar um alfinete na tela vôlei, nos buraquinhos. Opa. Aí, vou colocar um aqui embaixo. Pronto. E agora eu já posso fazer a costura em toda a volta. Aqui também é uma costura de segurança, tá? Se atenta bem aqui pra ele não... Se bem que não vai correr porque tá com o alfinete, mas é bom ficar atento. Deixa eu tirar aqui. E aqui. Isso. Agora eu já posso cortar o excesso. Tirar o alfinete pra não me machucar. Gente, da mesma forma que vocês estão vendo, eu costurando aqui na live, é o jeito que eu costuro no meu dia a dia. Porque pausou aqui. Foi a primeira vez que pausou? Vocês conseguem me ouvir bem? Bom, vamos continuar aqui. Tirando o excesso.
Que bom, obrigada, Larissa. Eu fiquei, gente, será que ninguém tá me ouvindo? Obrigada, mana. Então agora eu terminei a parte de trás e a parte da frente. O que a gente vai fazer agora? Arredondar os cantos. Porque a clutch, ó. A shoulder bag Sabrina, ela tem os cantinhos arredondados, ó, tá vendo? Então agora eu vou arredondar. Opa! Eu vou usar o cone de linha. Deixa eu ver a tampa do potinho que eu tenho aqui, se fica bom. Fica. Eu vou usar a tampa, ó, do pote que eu tenho aqui. É um pote de vitamina, gente. Suplemento. Eu vou usar ela pra arredondar o canto, porque a minha régua tem o raio muito grande. Eu não gosto. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vou pegar uma caneta preta. Deixa eu ver se marcou. Marcou mais ou menos. Vou pegar essa ferramenta aqui, que eu não sei o nome. Acho que chama carretilha. E vou usar ela pra marcar, porque fica mais fácil de enxergar. Pronto. Agora sim, ó. Não sei se dá pra ver daí, mas ficou bem marcadinho. E corto. Olha que lindo! Vou pegar o outro lado. Eu vou marcar de novo, porque às vezes quando dobra não fica legal. Pelo menos o meu nunca sai todos iguais quando eu faço isso. Aí no outro eu consigo espelhar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ficou bom. Mais ou menos. Vamos acertar aqui então para os dois ficarem iguais, né? Agora sim. Vou cortar desse lado. Porque não deu certo o outro método. Ai, Deus. Se não tiver perrengue, não é ateliê, né, gente? Aí, eu vou dobrar esse jeito aqui, assim, ó. Tá vendo? Sempre espelhando. E tadã! Agora vamos pro outro lado. Confesso que eu gostei mais de uns cantos redondos do que de outros. Coloco assim. Quem fala que canto redondo é fácil, gente? Quem é que fala? Tem umas tesouras, né, curvadas, eu não sei se tem pra tecido. Tipo tesourinha de cortar unha de bebê, que ela é curvadinha assim. Eu acho que de repente pra fazer essa parte, se tiver pra tecido, é bom. Facilita bastante. Prontinho. Todos os cantinhos cortados, ó, a parte de trás e a parte da frente. Agora a gente vai reservar essas duas partes
e vamos pro fole, que é aquela parte de 11 por 50. Eu vou pegar o meu cursor, já vou colocar ele aqui no zíper. Uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar é com o zíper fechado. Só quando realmente não tem como trabalhar com o zíper fechado que eu abro. Porque o zíper fechado é vida. Eu acho muito mais prático pra costurar. Gente, de verdade, os meus cursores, eles têm um sério problema com câmera. Eu coloquei esse daqui ontem numa facilidade. Aí hoje, só porque eu tô ao vivo, todo mundo me vendo, ele fica com graça de dar errado. Eu, hein? Eu vou deixar pra cortar depois. Então, como que eu coloco o fole? Como que eu anexo um ao outro? Deixa eu tirar essa tesoura daqui. Eu vou pegar o direito do meu tecido com o direito do canal do zíper, o direito do fole com o direito do zíper, e vou colocar assim. Vou pegar o forro e vou colocar no direito desse forro, porque costurando assim, a minha costura vai ficar embutida, ó. Aí aqui eu venho com um pezinho de máquina. Peraí, eu já tava esquecendo de uma coisa. Quase, quase. Fiz a mesma coisa que ontem. Volto. Eu esqueci de colocar a meia argola. Separa tantos tecidos e aí acaba esquecendo que tem as ferragens. Gente, cuidado na hora de descosturar, porque eu já perdi uma peça. Foi no comecinho, quando eu tava fazendo, quando eu comecei a fazer a costura criativa, quando eu me apaixonei, que eu fui desmanchar e coloquei força. Vou pegar a minha meia argola com aquele pedacinho de alça chique, e aí eu vou colocar ela bem no meio aqui assim, ó. Vou centralizar aqui e vou passar uma costura de segurança. Começa pelo meio, porque assim não corre risco de escorregar. Vai e volta umas 2 vezes, só pra ter certeza que fixou. Porque como a alça chique, ela é um material sintético e um pouco mais espesso, então é bom deixar bem presa. E até porque aqui vai ser onde vai aguentar o peso da bolsa. Tirar um pouco assim, essa bagunça tá lá, pronto. Vou pegar o outro, a minha outra meia argola com a alça chique. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Centralizo e faço uma costura de segurança, começando pelo meio. Eu não sei se aqui vocês conseguem ver, mas a minha agulha tá no meio dela, tá bem aqui em cima, ó. Pronto. Agora sim a gente pode ir pro fole. Sacudir aqui porque grudou tudo. Pego direito com direito do tecido externo, coloco o forro em cima do outro forro, direito com direito. O meu aqui não tem direito, mas se você for costurar com um tecido que tenha, lembra disso. E eu vou costurar aqui um pezinho de máquina.
marquei muito curto esse pedacinho aqui da alça chique, porque dependendo do tamanho do seu calcador, ele não vai passar aqui, tá? E aí pode até a agulha bater em cima, quebrar e te machucar. Só se você estiver usando um calcador de zíper, ou de repente se a sua máquina for industrial, eu sei que tem alguns calcadores que são mais estreitos. Pronto. Ó. E aí, quando você virar o direito, fica assim, ó. E quando desce o forro, a costura fica embutida, tá vendo? Ela tá escondida aqui no meio, ó. E aí, depois a gente vai passar uma costura de segurança aqui pra fixar ainda mais. Como que eu vou fazer do outro lado? Eu vou virar assim, direito com direito. E essa parte do meu forro eu não posso colocar assim, porque se eu colocar assim não dá certa costura. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro eu vou costurar essa parte, pra ficar mais fácil. Deixa o forro tá solto aqui, ó. Não costura o forro agora. Aí, agora eu vou pegar o meu forro, certo? Ó, aqui, como o meu não tem lado avesso direito, aí no caso, essa parte eu tenho que tomar mais atenção ainda pra não costurar o tecido torto. Aqui é a minha parte da frente. Então, eu vou pegar essa parte, eu vou virá-la assim, ó. Vou pegar essa e virar assim, ó. Peraí, deixa eu ver se tô fazendo certo. Deixa eu fazer o teste do lado direito pra ver. Isso mesmo. Pera aí, gente. Que agora até eu confundi. Ah, isso mesmo. Olha eu ensinando. Ai, Deus. O avesso você vai colocar aqui e o direito você vai colocar aqui, ó, com forro. Eu já tava coisando tudo, estranhando tudo aqui. E aí você faz a costura. Deu pra entender? Uma batata com alça? Eu te ensino a fazer a batata com alça mais bonita. Ai, Deus. Ó. Fica assim o nosso quebra-cabeça. O fole, a parte externa e o forro. Quando eu viro ele, ó, o que a mágica faz. E as costuras ficam embutidas. Aí o que a gente tem que fazer agora? Prender esse forro nessa parte externa com uma costura de segurança. Como eu vou fazer, vou rebater essa costura aqui, então eu vou rebater essa costura e já aproveito para costurar o fole, o forro. Recuo um pouco a minha agulha pra direita, pra pegar bem em cima da costura de baixo. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui tá a costura que eu acabei de rebater, tá vendo? E ela pegou bem em cima dessa parte aqui, ó. Então, agora tá todo mundo preso. Vamos cortar esse zíper antes da gente passar a outra costura e já selar ele. Cuidado pra não cortar o forro, tá?
Pronto. O outro lado. Prontinho. Agora, vamos passar a costura aqui de novo. Eu já vou aproveitar nessa e fixar o forro na parte de fora. Viro aqui assim, ó, que vai ficar bem mais fácil de costurar. Coloco a minha costura no centro, que vai ficar mais fácil. E vou costurando a volta toda. Sempre se certificando que você tá costurando o forro na manta. Agora o outro lado. E prontinho. Nosso fole com zíper está pronto. Pra gente respirar um pouquinho, porque agora vai vir a parte de unir, fechar a bolsa e depois o viés. Vamos fazer a nossa alça. Vou pegar a alça chique, que tem 1,50 m. Eu escolhi a cor da alça preta. Perdão, gente. Eu ainda tô me curando de uma gripe. Como que eu faço pra fazer a minha alça? A forma mais fácil que eu consegui pra mim, e aí vai de cada um também, assim como eu falei da questão do zíper, a alça também é da mesma forma, tá? Você só tem que se atentar pra não costurar errado. Eu, no começo, costurei muitas vezes errado, principalmente porque eu não conseguia me encaixar na forma que eu tinha aprendido. E aí, quando eu aprendi desse jeito, nunca mais eu abandonei. Eu começo pelo meu regulador de alça. Não começo pelo mosquetão, porque eu acho que é mais trabalhoso, é muito mais difícil. E você corre um sério risco de costurar torta a alça se você começar pelo mosquetão. Eu acho. Então, eu vou começar pelo regulador, eu vou passar de um lado e vou passar pro outro lado. Ó. Tá assim, ó. Certo? Aí, eu vou puxar um pouquinho ele, assim. Vou dobrar mais ou menos 1 centímetro da alça e vou levar até aqui, ó, porque é onde eu vou fazer o acabamento. Como que eu vou fazer pra costurar essa peça agora aqui na máquina? Eu vou trazer o quadrado do regulador todo pra cá e vou costurar do lado avesso da alça. E assim eu consigo que o meu calcador, por exemplo, ele encaixa certinho aqui nesse tamanho que ficou, ó. Porque o meu calcador, ele é de 8 milímetros. 8? Não. Peraí, gente. É de 15, 16,
16, 17 milímetros o meu calcador. Então, ele encaixa certinho aqui, nesse espaço que ficou, ó. Tá? Então, eu vou costurar aqui pra vocês verem. Ó. Encaixei. E vou jogar a minha agulha toda pra esquerda. Porque assim a costura vai ficar bem na pontinha. Eu vou começar pelo meio, pra ficar mais fácil de costurar. E eu sempre vou e volto umas 2, 3 vezes pra me certificar de que essa alça vai ficar bem costurada. E olha só como ficou. Ó, tá vendo? E agora, o que eu faço? Eu puxo a minha alça, me certifico de que ela não está torta e coloco um mosquetão. Esse mosquetão vai entrar com a base reta pra dentro da alça, ó. Aqui é a costura onde que eu fiz, é o avesso do meu regulador. E a base reta do mosquetão tá aqui, ó, avesso com avesso. Esse é o mosquetão que vai ficar solto na alça, é o que vai correr. O mosquetão que vai ficar fixo é esse daqui, ó. Então, eu vou colocá-lo do mesmo jeito que eu coloquei o outro tá aqui, ó. Do mesmo lado, tá vendo? E vou dobrar 1 centímetro novamente e vou fazer a costura. Aqui vai ser bem mais fácil de costurar, porque o mosquetão, ele é reto, certo? E a costura, ó, vai ficar embutida, ela tá aqui dentro, a pontinha, ó. Mesma coisa, inicio pelo meio, pra não correr o risco de escorregar. Feita essa costura, a nossa alça tá pronta, ó. Ai, gente, costurei errado, peraí. Eu esqueci de passar a alça no regulador. Ô, Jesus. Eu fiquei tão empolgada de mostrar pra vocês como que eu costurava, porque é super fácil, que eu esqueci. Cabeçuda. Acontece, né, gente? De novo, se não tem perrengue no ateliê, é porque não tem um ateliê. Vamos desmanchando aqui com cuidado. Tomem cuidado na hora de desmanchar, principalmente a alça chique, porque como ela tem as tramas bem pequenininha, corre o risco de você cortar a trama dela no lugar de tirar a linha. Mas se você for com a mão leve, só vai cortar a linha mesmo. Pronto. Consegui. Eu tava achando alguma coisa estranha, sabe? Tipo, um mosquetão ficar tão perto do outro, assim. Ai, Jesus. Então, vamos voltar. O mosquetão que eu passei aqui, aquela hora, e o regulador de alça. Vou pegar essa ponta, vou passar de um lado pro outro. E aqui a gente já fez uma alça que regula. Ó. Tá vendo? Aqui a ponta dela. Só certificar que tá tudo reto. Agora sim, a gente pega o mosquetão, coloca, dobra a pontinha e vamos pra costura. Essa pontinha, ela tem que ser dobrada pra esse lado aqui, tá vendo, ó? Pra poder ficar certo. Se você dobrar pro lado de lá,
E até porque não tem como dobrar pro lado de lá, porque se você dobrar pro lado de lá, tipo, dobrar pra esse lado, quer dizer que você colocou o seu mosquetão errado. Então, vamos. Agora sim. Opa. Alça pronta. Vamos começar a fechar a nossa bolsa, tá? Puxar o mosquetão pra cá já, ó. Retinha a alça. Vamos marcar primeiro aqui o meio da peça, tanto na vertical quanto na horizontal. Para isso você vai pegar, eu tô fazendo a parte da frente da bolsa, eu vou dobrar ela na vertical assim, vou unir zíper com zíper, isso quer dizer que que vai ficar alinhada essa peça, e vou dar um pique. Deixa eu colocar um clips, para ter certeza que vai ficar alinhado, isso. E vou dar um pique aqui, ó. Bem pequenininho, tá? Não faz grande, porque senão você corre o risco de cortar muito e não conseguir encobrir depois. Mesma coisa aqui. Unido lá, um piquezinho. E aqui a gente achou o meio vertical da peça. Agora a gente vai achar o meio horizontal. Você vai usar como referência o pique que você já tinha feito anteriormente. E aí vai fazer um pique. Faz um aqui, faz outro aqui. Pronto. Vamos fazer isso na parte de trás da bolsa. Mesma coisa. Dobra na vertical. E faz um pique. Bem no meio, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Vamos usar como referência essas duas marcações e vamos encontrar desse lado. Por que essas 4 marcações? Porque elas vão facilitar muito a nossa vida na hora de fixar o fole. Porque a gente vai fazer essas marcações também no fole. Feito, vamos deixar aqui reservado. A gente vai pegar a parte do fole. Vamos deixar aqui do avesso mesmo. Vou pegar as duas costuras, essa aqui com essa aqui, e vou encontrá-las. Elas que vão ser a nossa referência de que a peça vai estar centralizada de forma correta. Pronto. Deixei firme, vou vir aqui, puxar e dar um pique. Um pique desse lado, um pique desse lado. Um pique desse lado e do outro lado. Como essa peça é única, então aqui no caso são 4. Vamos pegar dessa parte aqui de cima com a parte de baixo e uni-las. Elas vão ser a referência para o pique da parte do meio. Deixa eu ver se tá certo aqui. Não cortou direito. Pronto. Ó, uni, pique com pique. Coloco o meu clipe. Do outro lado a mesma coisa. Coloco o clipe. E aqui eu achei o outro meio da peça. E a gente vai marcar novamente. Aqui.
aqui. Aqui. E aqui. Todas as marcações feitas, vamos começar a unir. Deixa eu jogar pra lá essa sujeira, pra eu conseguir esparramar os clipes aqui, porque agora eu vou usá-los bastante. Vou começar pela minha parte de trás da bolsa. Não, vou começar pela parte da frente, porque assim a gente já começa pela parte mais difícil. Vou pegar avesso com o direito, peraí, pra não fazer bobagem. Aqui a gente vai se certificar de uma coisa, que os dois zíperes estejam correndo pro mesmo lado, tá? Como eu usei um zíper só, então aqui eu tenho que me certificar de que eu vou colocar o fole do mesmo lado que o zíper do bolso frontal. Então eu vou pegar essa partezinha aqui e vou colocar aqui, ó. E coloco um clipe. E ela vai ficar assim, ó. E aí, assim, você pode conferir se você tá colocando tanto o zíper do lado certo, quanto se a sua peça tá direito com direito. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pegar a parte de baixo e unir com o pique. Correto. Aqui a mesma coisa. Aqui você já pode virar assim, ó. Vou pegar o pique que eu fiz aqui e unir aqui. E aqui é a mesma coisa. Agora, a gente vai fazer o quê? Começar a dar forma à bolsa. E fica bem mais fácil agora de colocar todas as peças, de unir cada cantinho, ó. Ele meio que já vai se encaixando sozinho. Deixa eu virar um pouquinho pra mim, porque eu tô colocando a peça aqui pra vocês verem. E aí, gente, vocês estão gostando da aula? Quem tá comigo ao vivo ainda aí, me responde, tá gostando? Ó, esse é o segredo de uma peça retinha. Clips é a chave. Prontinho, ó.
toda clipada. Agora a gente vai passar a costura nela toda. Eu vou deitar a minha peça assim, ó. Tá vendo? Porque vai ficar mais fácil de costurar. Aqui eu já vou costurar com uma margem de segurança. Porque eu ainda vou passar o viés pra não ficar muita costura no mesmo lugar. Então, vou tirar um clipe aqui. Deixa eu ver como que tá a minha bobina pra não ter surpresa depois. Tá boa ainda. Agora sim. Não esqueçam do retrocesso, é muito importante. Costurem devagarinho, não precisa de pressa. E deixem os cantos bem redondinhos. Terminamos um lado. Espera aí que aqui enroscou um pouco, mas foi na outra costura. Agora sim. Deixa eu passar uma costurinha pra arrumar. E olhem, aqui tá o lado de dentro da peça e aqui o avesso que a gente vai colocar o viés pra fazer o acabamento. Aí você já aproveita pra virar agora, antes de colocar o viés, pro lado direito, pra se certificar de que a costura está totalmente presa. E olha só como ela já tá linda. Aí você empurra bem assim, ó. Vê se não tem nada solto, se não tem um pedacinho de tecido solto. Tudo lindo. Voltamos a peça pro avesso.
E vamos fixar a parte de trás agora, ó. O zíper tá aqui em cima, certo? E o bolso pra cima também, ó. Aqui é onde eu vou colocar as coisas. Opa! Onde eu vou colocar os meus itens. Que, gente? O que mulher carrega na bolsa? Coloca primeiro em cima e embaixo as marquinhas do Pix. Do Pix. Pix é outra coisa. Ó. Feito isso, já podemos... Olha que linda! Olha só como ela já se ajeitou sozinha, só com esses 4. Tá vendo? Se fizer as marquinhas certinho do pique, ela já fica... Ela já vai automática. Ela já sabe o que ela tem que fazer. Eles, né, os tecidos... Esse modelo também dá pra fazer na versão masculina. Inclusive, a que eu tenho, pra mim, a minha de uso pessoal, eu fiz ela masculina, porque como é o meu esposo que carrega minha bolsa, que se manifestem as esposas que o esposo carrega a bolsa. Como é ele que carrega a minha bolsa, então eu fiz a minha no verde militar com o interior do Palmeiras, porque nós somos palmeirenses. E não faço nada de time. Só fiz essa porque é de uso pessoal. Estou proibida pelo maridão. Eu também não gosto. A não ser que seja do Palmeiras. Aí eu faço. Continuo. E olha só, essa parte foi até mais fácil de colocar o clipe do que a outra parte, não é mesmo? E agora a gente vai passar a costura em toda a volta. Como eu coloquei os meus clipes todos virados pra baixo, que é o jeito que eu gosto de costurar, então eu vou fazer assim, ó, eu vou ir amassando ela pra baixo. Pra não ter que tirar todos os clipes. E porque eu não gosto de fazer do outro lado, com o clips desse lado. E desse jeito, às vezes, acaba sendo até um pouco mais fácil. Se você ir ajeitando tudo direitinho. Cuidado com os cantinhos arredondados, para eles continuarem arredondados. Tô quase encontrando com o início. Puxar a linha aqui pra ele não fazer arte, não enroscar lá. E pronto. Tudo fechado. Agora a gente vai pro acabamento.
que é o viés. Deixa eu colocar a bolsa pro lado direito, pra verificar que tá tudo certo. E olhem como já tá bem bonita. Eu não vou mexer agora aqui nesse zíper, porque se eu colocar ele pra lá, depois eu vou ter que colocar ele pra cá e é ruim ficar o zíper aberto. Então, tudo certinho, conferindo. Todo mundo bonito, costurado. Então, agora é a hora do viés. Vou pegar o meu viés. Nessa parte, eu gosto de trabalhar com ele solto, tá? Eu só vou colocar o clips na hora que eu for fazer a outra parte, que eu for rebater. Aí eu coloco o clips. Aqui eu já posso voltar a minha agulha pro centro. Vou deixar um espacinho do viés aqui pra fazer o acabamento depois. Gente, eu tinha pavor de viés, acredita? Eu acho que o pavor, o medo foi embora. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a pensar, sabe? Que eu tinha, era um passo de evolução profissionalmente. E aí, quando eu comecei a acertar com ele, nossa, eu me senti como se eu tivesse sido promovida no meu trabalho. Quase acabando. Deixa eu já cortar essas linhas aqui. Dobrar esse pedacinho, porque ele vai ser o do acabamento. E esse lado, a aplicação já foi feita. Agora a gente volta a usar os clips novamente. Ó, como eu cortei o viés assim, ó. Como eu cortei no tecido, eu cortei ele com... Deixa eu medir aqui. Com 5 centímetros o tecido. Eu cortei com 5 centímetros.
Então aqui eu tenho uma margem de segurança muito boa pra trabalhar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dobrá-lo ao meio. Dá até pra puxar um pouquinho assim pra baixo, ó. Pra dobrar. Porque aí quando você puxa ele, quando você sobe com ele pra cá, ó, ele já fica encaixado. Quer ver, ó? E essa rebarbinha aqui do tecido, que é a parte que fica desfiando, porque é normal, né? Se vocês quiserem fazer com viés pronto, não tem problema, tá? É porque eu não tinha viés pronto preto. E aí, então eu achei melhor fazer com tecido do que usar outro viés. E aqui eu já começo a colocar o clipe. Colocar aqui nos cantinhos estratégicos novamente, para facilitar a nossa vida, porque eu gosto de tudo que facilita a vida. Eu costumo dizer que viver já é muito desafiador. Pra que ficar tornando tudo mais pesado? E ó, aqui ele meio que já tá encaixado, tá vendo? Deixa eu virar um pouquinho mais pra lá. Agora que eu reparei que eu não tinha voltado. Colocando o clipe. Tá quase acabando. Quem aí não vê a hora de ver essa peça pronta? Tô muito empolgada. Tô apaixonada por ela, gente. E ó, olha só como já dá um destaque o viés. Tá vendo? Agora eu vou costurar toda a volta do viés. Vou pegar meu agulhão aqui pra me auxiliar um pouquinho nessa forma.
Tcharam! Agora vamos repetir o processo todo do outro lado. Pelo barulhinho, eu achei que tivesse acabado. Deixa eu já cortar essa linha aqui. Pra não me atrapalhar. A de baixo também. Vai sempre empurrando assim, ó, pra ter certeza que não vai pegar, tá? A parte de baixo. É a última curva. Quase que eu cortei o tecido. Eu ia chorar de verdade se eu tivesse cortado. Vira ele todo pra lá. E é a hora de colocar o clipe. Vocês repararam que agora eu mudei de lado, né? Porque eu achei mais fácil fazer essa parte do fechamento assim, pra esse lado do que pro outro lado. Como a minha máquina, ela tem o ponto bem reguladinho, então eu consigo trabalhar assim, mas se a sua máquina não tem o ponto da bobina muito regulado, aí então é bom ver qual a melhor forma que ela, qual a melhor forma para ela ficar mais bem acabada. É que a minha hoje ela tem um ajuste eletrônico, né? Que é a minha Singer Patchwork. Mas eu tinha antes uma Singer
Agora eu não lembro o modelo dela. Mas era uma bordadeira que tinha uns discos aqui pra você trocar os pontos, enfim. E aí ela, pra ajustar o ponto... Ai, eu vivia levando no técnico. Eu não mexia sozinha. Vivia levando, não. Chamava o técnico aqui em casa, porque eu sempre fui cismada em levar a minha máquina no técnico. E arrumando em casa, ele arruma na hora, né? Se for uma coisa rápida de fazer. Agora, se não for, ele tem que levar. Coloca mais uns clipes aqui. E... depois eu quero ver muitas shoulder bags Sabrina espalhadas pelo Insta. Vocês me marquem, hein, que eu quero ver. Opa. Assim. Gente, tá acabando! Tá acabando! E eu esqueci de novo de virar, né? E... tcharam! Ela tá pronta, gente! Uhul! Vamos desvirar pra conferir. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar, depois eu vou salvar essa live, pode deixar nos comentários, pode me chamar no direct. Gente! Quem amou? Quem amou? Quem amou? Vamos pegar nossa alça. Linda e poderosa. E olhem só! Tá pronta, gente! E aí, vocês gostaram? Acharam fácil? Difícil? Depois, se vocês quiserem, eu posso voltar outro dia para ensinar a fazer
o Quilt Livre simétrico. Eu acho que eu vou dar esse nome pra ele, Quilt Livre simétrico. Pra ficar mais fácil. Deixa eu desligar a luz aqui pra ver se fica melhor. Aí! E olha só. Muito obrigada! O bolso. Ó. Aqui dentro. Super colorida. Com detalhe em preto, ó. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a masculina que eu falei que dá pra fazer também. Deixa eu levantar aqui. Opa. Aí. Ó, essa daqui é a masculina que eu fiz, né? Ela é toda lisa, tá vendo? Toda no verde. Essa daqui foi a primeira que eu fiz, tanto que ela é um pouquinho mais fina do que essa. Aí eu arrumei o projeto, né? Eu deixei ele um pouco mais largo, porque eu acho que fica mais bonito. E aí por dentro, ó, o cursor, eu coloquei um cursor mais masculino, ó. Aqui e aqui. Aí ela tem o bolso também aqui. Muito obrigada, Tati. Aí aqui, ó, o interior eu fiz com o tema do Palmeiras, porque eu fiz essa bolsa pro meu esposo. E ó, aqui dentro, e o bolso dele também é do mesmo tecido. Tá vendo? Dá pra fazer no tecido colorido, dá pra fazer assim como eu fiz com esse combinado. Deixa eu arrumar aqui. Com esse combinado, ó. Tá vendo? Olha que linda. Pra não ficar toda preta, dá pra usar esse tecido assim. Aí, no caso, essa daqui são gêmeas, ó. São duas idênticas. Opa! Deixa eu virar. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu vou deixar salva essa live, tá bom? Depois vocês vão lá, curte, comenta, compartilha, salva, manda pras amigas. E muito obrigada por terem ficado comigo até aqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchauzinho!